FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul, uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-34-62-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34-62-15-25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54-999-61-61-47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Grupo Castro. O Grupo Castro, composto por Castro Assessoria Contábil e Gestão Empresarial Limitada, Castro Business Office Limitada, MEI Agora Limitada. Fone WhatsApp 54984231671. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e hoje ao meu lado, Daniela Formentini, da Total Cred Caixa. Trazemos tudo para você sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Quem quiser saber tudo que já passou pelo nosso programa, é só nos acompanhar no YouTube e no Instagram, @podcast Construção em Alta. E também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5. A gente está esclarecendo todas essas dúvidas. Hoje quero convidar a Dani para se apresentar. A Dani já passou por aqui em algumas oportunidades, né, Dani? É uma parceira de negócios. Dani, fala para o nosso ouvinte quem é a Daniela, o que é a Total Cred. Então, eu sou a Daniela Formentini, sou proprietária da Total Cred Caixa. A Total Cred é uma correspondente bancária que atua com a linha de financiamentos da Caixa, consórcios, consignados, abertura de conta, cartão de crédito, enfim, vários produtos aí da Caixa Econômica. Eu atuo nesse ramo já há 5 anos, né? Hoje temos escritório em Garibaldi e Farroupilha, mas atendemos toda a região da Serra Gaúcha. Maravilha. Hoje, pessoal, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje eu fui convidado a sentar no outro lado da mesa para falar um pouquinho de quem é o William e tudo mais. Então hoje a gente vai inverter os papéis aí e a Dani vai estar comandando o programa. Muito bom, vamos lá então. Bom, então iniciando, nos conta um pouco mais. Quem é o William, como iniciou no ramo imobiliário? Bom, então o William é um empreendedor que atua no setor da construção há 6, 7 anos. Vim do setor de tecnologia, então eu já atuava empreendendo na área tecnológica com um provedor de internet, com a parte de software. E em uma oportunidade eu tinha um conhecido que chama, eu chamo de Marino, né? Marino Martinasso, um parceiro de negócios. E na oportunidade a gente sentou e conversou muitas vezes. E aí ele começou a me falar um pouco do setor imobiliário. Na época eu já tinha a Italínia, então eu sou um dos diretores da Italínia Móveis aqui de Garibaldi e Farroupilha. Na época tínhamos apenas Garibaldi.
E aí, falando de negócios e tudo mais, ele mostrou alguns pontos do setor da construção, né? Sobre venda, sobre imóvel, como funcionava, o que tinha, o que não tinha. E aí, nesse papo, ele acabou me dando a entender e me ofertando a compra da predileta. Essa negociação, eu digo, ela durou 3, 4, 5 meses, né? Eles estavam numa operação grande de financiamentos, eles tinham algumas operações de venda, já tinham um time formado. E aí, quando a gente confirmou o negócio, a gente entrou no mês de março, se eu não estou enganado, e aí sim entrei propriamente no setor imobiliário, né? Entrando como um corretor. E na equipe dele, na época, existia pouco a validação para venda, né? Era uma imobiliária mais de locação, né? Então a gente entrou absorvendo a parte de locação. E a parte de venda, ela acontecia, mas não era algo forte na operação da predileta naquele momento. E aí quando eu entrei, sim, eu comecei a desligar, digamos assim, um pouco das outras operações, a diminuir o meu investimento em tempo nessas outras operações e destinar um pouco mais para a predileta na questão de venda, né? Então, inicialmente, a gente montou um time comercial, a gente colocou alguns corretores. Eu já tinha crescido. Por que eu já tinha crescido? Porque dentro da Italínia, eu vislumbrei e a gente visualizou que, tendo crescido, eu consegui entrar em construtoras. Eu conseguia estar mais próximo do negócio imobiliário. Então, eu já tinha crescido há mais de ano, não atuava, mas trabalhava, por exemplo, dentro da MRV, que é uma construtora muito forte, onde a gente tinha decorado, então a gente atuava dentro dessas empresas com decorados físicos na parte de mobília. A gente já faz isso até hoje, não para a MRV, mas para as outras empresas. Então eu entendi um pouco do cenário e conseguia atrelar algumas coisas para esse negócio. Um dos pontos, por que a questão de corretagem, né? Por que a gente entrou nessa vibe? A minha formação é comercial. Então, sou formado em gestão comercial, tenho pós em marketing, tenho pós em gestão estratégica de negócio, inovação e empreendedorismo, aonde faz com que eu consiga atender a venda e é onde eu consigo me dedicar e consigo curtir. Onde eu curto fazer. Perfeito. Que negócios, então, tu atende hoje? Assim, quais são os teus negócios, as tuas empresas, enfim, e como tu faz para conciliar isso tudo, né? Hoje, na maioria delas, Dani, eu faço a parte comercial, tá? Eu faço a operação de venda, a parte de marketing, a parte de comunicação. E então hoje eu atuo tanto no setor de desenvolvimento de software, por exemplo, para o setor de construção, loja de material elétrico, material de construção. Algumas das pessoas que já passaram por aqui são meus clientes, né? Tenho a parte de móveis ainda, então continuo com a loja de Italínia em Garibaldi, a loja Italínia em Farroupilha. São as duas cidades que a gente atende com loja física. Em outros pontos a gente atende com vendedor externo, com captação externa. E aí faz o projeto, desenvolve o projeto, faz a medição, entrega, a montagem, tudo por conta da loja. A Italínia, para quem não conhece, ela é uma empresa do Grupo Todeschini. Hoje a gente está entre as maiores empresas da América Latina como indústria. Trabalha com móveis planejados, onde a gente consegue entregas com qualidade, com volume de entrega. Então, por exemplo, assim, o que diferencia muito uma empresa de uma outra empresa menor, né? Hoje a gente consegue volume de entrega com padrão de qualidade igual. Não vai chegar um cliente e vai dizer assim, William, quero um produto mais simples para ficar mais barato, né? Muda a qualidade, pega uma madeira C lá para fazer um mais barato. Não, isso não existe. Né? Então, todo produto que é entregue, ele é entregue no mesmo formato. Perfeito. E tenho imobiliárias. Tem imobiliária, a predileta em Garibaldi, a predileta em Carlos Barbosa e tem a Altaia em Farroupilha. Perfeito. E hoje, então, tu é gestor de todas as empresas? Ou Não, na maioria delas eu tenho sociedades, né? Então, são sócios que trazem uma parte da operação, onde, teoricamente, a venda é totalmente minha, né? Sim. Ou a estratégia de venda é totalmente minha. A prospecção de negócios, a busca de produtos, isso fica mais a cargo de cada um dos
sócios, né? Entendo, Dani, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, Com certeza. né? Então, em cada time, em cada lugar, eu tenho uma pessoa que é mais do que de confiança, né? Que faz com que a operação funcione, Sim, né? Sem a pessoa, eu digo assim, não adianta eu estar na operação. claro. Porque eu preciso que a outra pessoa faça uma boa parte do trabalho para mim conseguir entregar o que eu prometo, né? Sim. Claro que como eu estou focado em venda, hoje meu atendimento é muito mais externo. Eu não estaria dentro da empresa sentado, né? Vamos pensar na operação em si, Sim. independente do ramo. Mas eu estou muito mais na operação externa e aí é visita, vídeo, online, então tudo isso acontece. Sim. Né? Não é que eu venda propriamente dito tudo, né? Por exemplo, nas imobiliárias eu não faço o atendimento. Nas imobiliárias eu faço as ações para entrar os clientes e acompanho ou treino o corretor para que ele consiga fazer a venda. Então, Sim. o objetivo meu não é trazer o cliente para o William atender. Sim. O meu objetivo é trazer o cliente pelo William e passar o cliente pro Carlos, por exemplo. Sim. Passar o cliente pro Diego, ou pro Andrei, aonde eles vão fazer esse atendimento. Entendi. São vários corretores em cada uma delas, né? Sim. Aonde a gente consegue fazer esse fluxo de atendimento. Sim. Então, era uma das próximas perguntas. Hoje, tu não faz venda. No setor imobiliário, não. O setor Tá. imobiliário, hoje, eu atendo alguma carteira de clientes que já é minha, Tá. mas eu tento repassar o máximo possível. Eu entendo que, da mesma forma que eu trabalho com as empresas, com os sócios, eu vejo o corretor sendo um sócio meu. Sim. Aonde, se ele for bem, eu vou bem. Se ele souber atender e converter, ótimo, porque não fica travado o crescimento ao William, Sim. né? A questão de posicionamento do William no mercado é um posicionamento onde eu atraio clientes. É um posicionamento onde eu vou entregar o que eu tenho de melhor para vir o cliente. E aí em diante, o corretor tem toda a capacidade de atender muito bem o cliente. E aí com isso, eu consigo colocar, em vez de fazer uma venda no dia, eu consigo atender 10 clientes no dia, Sim. 15 clientes no dia. Sim. Onde o time consegue fazer isso. Né? Então, esse é o trabalho que eu faço na operação. Perfeito. Voltando um pouco para a imobiliária, então tu tem ali 3 imobiliárias, né? Região de atuação, assim, tem alguma específica? Como é que... Cada imobiliária tem o seu ponto local, né? Então, Garibaldi é atendida pela Predileta Garibaldi, Carlos Barbosa pela Predileta de Barbosa e Farroupilha pela de Farroupilha. Nesses pontos, o atendimento ele é feito, assim, individualizado, né? Sim. William, o que tu busca? Eu busco para muitos clientes daqui produtos de fora. Então, você vai pegar no meu perfil, quem não conhece é @William Pilate, né? Já vamos fazer a propaganda. Isso aí. Eu trago alguns produtos para investidor, tá? Dentro do meu perfil. Por que dentro do meu perfil? Para ser essa entrada de clientes a mais. Então, eu trago produto de Porto Alegre, eu trago produto de rentabilidade no litoral, eu trago produto litoral de Santa Catarina, por exemplo, litoral do Rio Grande do Sul, onde esses pontos são o que eu consigo entregar de diferencial. E eu alimento com isso todas as imobiliárias e todos os investidores dessas cidades pontuais. O cliente da própria cidade, vamos pensar que, sei lá, alguém aqui quer comprar um imóvel. O nosso corretor, ele tem o conhecimento do mercado, porque ele atende o cliente o dia a dia. Ele tem o conhecimento de produto. Ele tem toda a informação para atender o cliente daqui. E o que esse cliente daqui procura de coisas de fora, a gente também consegue atender. Por essa divisão. Entendi. Né? Então, esse é o formato que eu consigo entregar uma qualidade melhor para o atendimento e de produto. Sim. Exemplo, eu vou buscar um produto em Porto Alegre para quem quer investir e buscar rentabilidade. Então, eu fiz reuniões com 3 ou 4 empresas lá, aí descobri uma que entrega uma rentabilidade boa com uma gestão terceirizada. Então, eu fui lá e fiz a reunião com quem faz a gestão. Sim. Validei se isso é real. Sim. Sim. Então tá. Então eu trago para cá e todo mundo fica sabendo de tudo e todo mundo tem a capacidade de vender esse produto. Entendi. A Dani quer investir em Porto Alegre, a gente tem um produto, todos os corretores estão treinados para venda e conseguem atender aquele cliente. Perfeito.
Sobre a questão do mercado imobiliário, né? Qual a melhor região potencial, assim, para um investidor, por exemplo, que tu enxerga? Qual tipo de investidor? Aí, O que eu quero dizer com qual tipo de investidor, tá? Hoje existe investidor que tem um imóvel e está comprando seu primeiro imóvel de investimento. tá. E esse cara, muitas vezes, ele vai ter, sei lá, 100 mil reais. Ele vai comprar um imóvel de 300 mil, vai alugar e vai ter uma rentabilidade. Esse é um formato de investir, né? Ou tu vai ter um investidor que ele tem 10 milhões, ele quer investir 10 milhões. Esse é um cara que vai botar o dinheiro lá e ele não precisa ter rentabilidade desse dinheiro, resultado desse dinheiro amanhã. Sim. Ele pode aguardar 7 anos, por exemplo, que é uma proposta que a gente tem na mão, de 9 milhões agora, e em 7 anos a estimativa é 33 milhões. É outro padrão de investimento. Sim. Então, existem os dois tipos. Aonde é melhor investir? É relativo. Sim, vai depender É do relativo, perfil. depende do que tu deseja. Eu quero comprar para revender. A gente tem que buscar um lugar que tenha a comercialização, no segundo momento, boa. E aí é que vai olhar, tá? Todo imóvel é bom para revenda? Não Imagino necessariamente. Né? Então, hoje a gente pega muito imóvel. Vai ser lançado e vai revender daqui a um ano. Hoje tu paga 500, daqui a 2 anos vai revender a 800, 900. Em muitos casos, sim, mas muitos não. Então, existe uma análise a ser feita para conseguir entregar essa rentabilidade real. Sim. Por isso que a gente vai trabalhar com todas as empresas? Não. A gente vai trabalhar com todos os produtos? Não. A gente vai entender o cliente, vai entender o que ele busca e vai entender o mercado que ele quer atingir. Ele busca a rentabilidade com aluguel, o que acontece bastante. Sim. Na nossa região, até quem tem imóveis para alugar e está com o imóvel parado, não deixe parado. Tem muita demanda. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um imóvel hoje de 250 mil. Né? No financiamento lá, quanto ele vai pagar de entrada? Sim, 20%, 50 mil. de Ele vai entrada. dar 50 mil de financiar entrada. 200. Exato. Então, o cara que tenha 50 mil de entrada, ele pode ser investidor. Beleza, ele deu 50 mil de entrada. A parcela de 200 mil vai dar? Uns 1.500, mais ou menos. 1.500. Tá. Então, ele deu 50 mil de entrada, 1.500 de parcela. Um imóvel hoje de 250 mil, ele vai alugar a 1.100, 1.200 reais. Tá? Vamos dizer que ele aluga 1.200 reais. 1.200 reais para 1.500 reais são 200 reais, Sim. 300 reais. É isso que ele pagaria do imóvel dele. Sim. Então, ele pagaria 50 mil, mais 300 reais por mês. Por quanto tempo? Pela estimativa e cálculo que eu já fiz, Dani, a gente tem uma estimativa de 3 a 7 anos, que é inverter a curva. O que eu quero dizer com inverter a curva? Dos 1.500 a parcela vai Sim, baixando, vai baixando. e o aluguel de 1.300 vai subindo. Então, chega ao ponto de 3 anos, 5 anos, vamos dizer, 7 anos, ele não paga mais nada desse apartamento. E só o aluguel pagar o apartamento. Então, Perfeito. quanto que ele pagou do apartamento que daqui a 10 anos vai estar quitado? Ele pagou 50 mil, mais 300 por mês, por 7 anos. Sim. Então, ele pagou 3, 6, 9, 12... Ele pagou 30 mil em parcela, por exemplo. Então, 80 mil ele vai ter um apartamento de 250. Perfeito. Né? Pode estar vazio o imóvel? Pode. Sim. Pode ter problemas de aluguel? Pode. Hoje existe muita segurança quanto a esse tipo de investimento. Isso dá a tranquilidade para a pessoa investir nesse formato. Perfeito. Mas William, daqui a 10 anos só ele vai estar com o imóvel pago? Sim, só daqui a 10 anos. Mas aonde tu vai comprar um imóvel por 80, 90, 100 mil? Sim, ainda a gente tem que contar a valorização do imóvel, né? Que Sem ao longo, olhar a valorização. sem olhar a valorização. Em 10 anos ela vai corrigir Sim. e vai estar valendo lá 300, 400 esse imóvel possivelmente. Sim, perfeito. Então, essa é um viés, é uma linha de investimento possível. Para quem tem 50 mil. Sim, Para com quem é um certeza. investidor pequeno, diria, né? Que está começando. O primeiro investimento, vamos dizer assim. O cara que tem mais, automaticamente vai ter outras oportunidades. A gente tem outra oportunidade, Beira-Mar em Santa Catarina. 2 milhões e meio, 3 milhões Sim. e meio. Uma entrada de 10, 20, 30%. Parcelas diretas com a construtora. Isso é possível? São parcelas que vai ter. Parcela de 5, 8, 10 mil. Sim.
né? É para um outro que perfil, aí é né? outro perfil de investimento. E é alguém que não vai alugar lá na frente. Sim. É alguém que compra o imóvel por 3 milhões hoje e vai vender daqui a 5 anos, 6 anos, por 6, 7, 8. Sim. Todo imóvel vai rentabilizar isso? Não. Não. Se não fizer uma análise minuciosa, uma análise real de valorização e de recompra, tá? Hoje, ao meu ver, o principal ponto é localização, Sim. tá? Vai ser um tiro na água. Por Com isso, de certeza. algumas análises antes de fazer qualquer investimento imobiliário. Sim. Uma das perguntas era com relação a isso, que você fala sempre em valorização de imóveis e tal. Como que tu calcula isso, assim, fazendo esse tipo de análise, né, de localização, enfim, essas coisas. Isso, Dani, eu vejo que tem alguns 3 ou 4 pontos que a gente tem que avaliar, levar em consideração, tá? Todo imóvel valoriza, não é real, tá? Vamos pensar assim, eu pego um imóvel que ele esteja centralizado a muitas empresas, muitas indústrias. Ele tem valorização? Tem, porque vai ter demanda para esse imóvel. Mas vamos pensar que essas empresas fecham. Sim. Automaticamente corre-se o risco do imóvel desvalorizar, porque cai a demanda. Cai a demanda. Então, localização é um ponto importante. Entender do mercado, entender aonde está localizado para ver escola, saúde, toda essa parte de uso do empreendimento, tá? É muito válido. Segurança para construtor é algo que tem que ser visto hoje. Sim. Qualquer problema pode acontecer e gerar um problema na construção, um problema na valorização, um problema na utilização, né? Então, são vários pontos que a gente avalia Sim. para dizer, bom, esse é um bom investimento, esse é um investimento que talvez não seja tão bom. Sim, perfeito. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Grupo Castro. O Grupo Castro, composto por Castro Assessoria Contábil e Gestão Empresarial Limitada, Castro Business Office Limitada, Meia Agora Limitada. Fone WhatsApp 54 984 23 16 71. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando o nosso agradecimento aos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Grupo Castro. Lembrando que, se quiserem acompanhar tudo que já passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta. William, voltando à questão de investir no mercado imobiliário. Então, para quem está nos assistindo e pensa em investir nesse mercado, por onde começar? O que a gente inicia fazendo? Beleza, Dani, ótima pergunta. Primeiramente, a gente tem que entender
se esse investidor ele busca rentabilidade mensal, né, ou anual no aluguel, ou ele busca revenda. Esse seria o primeiro ponto, tá? Porque aí mudam-se os produtos, muda-se a análise e o que nós vamos ofertar para ele. A partir desse ponto é que nós vamos ter uma noção de aonde ele vai atuar. Segundo ponto quanto recurso ele tem e quanto ele está disposto a investir. Tá? Eu vejo como o investimento imobiliário, o investimento em ações, em qualquer tipo de investimento, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Então, eu tenho clientes que trabalham com investimento em rentabilidade de aluguel e tenho clientes que também investem na revenda. Com o objetivo de ter diversificação. Claro. Né? E aí, vamos pensar que o cara quer um imóvel para revenda. Tá? Vai ter cidades que ele não vai ter rentabilidade. Tá. Vai ter cidades que a margem é muito estreita. E aí, ou ele aperta muito o fornecedor, que aí corre o risco de ter um problema num produto que não vai receber. Tá? Exemplo, já vi empresas que vendiam no mercado que se vende a 8, 10 mil reais o metro quadrado, 15 mil reais o metro quadrado, vendendo a 6. E aí o risco talvez seja grande demais. Sim. Né? A não ser que, se tu perder esse dinheiro, não tenha problema. Mas ninguém gosta de perder, né? Com certeza Ao menos não. eu acredito que não. Então, essa é uma análise que a gente tem que fazer minuciosa. É esse levantamento que a gente tenta buscar e dar a direção mais assertiva. Né? Existe barbada no mercado imobiliário? É difícil. Tá? É difícil. Muitas vezes a barbada ela tá atrelada a algum outro porém. Tá? Existem algumas negociações mais facilitadas, uma questão de a pessoa está se separando, o que acontece, Sim. e aí eles precisam dividir o recurso, baixam o preço? Existe. Existe, por exemplo, em alguns casos da pessoa foi viajar para fora do país, tem bens aqui e não tem expectativa de voltar. Sim. E aí ela queima preço? Sim. Quanto ela queima? 10%, 12%, 15%. Mas às vezes esse valor que ela queima, que seja 20%, se ela tiver que fazer documentação de transferência, pagar o bem Sim. e o tempo de revenda, talvez não compense comprar e vender esse imóvel. Né? Então, existem outras formas? Existe. Hoje, a Predileta, o William, ele é autorizado caixa para fazer venda de imóvel retomado. Que aí sim eu consigo imóveis com 90% de desconto. Sim. Mas a avaliação é real? Olha, bom, tu sabe mais do que eu, né? Com certeza é real. Porque, para quem não conhece, tá? O imóvel retomado é um imóvel que foi financiado pela Caixa Econômica Federal e a pessoa não conseguiu pagar ou não quis pagar, tá? Esse imóvel, ele é pego de volta pela Caixa, porque ele é garantia, e ele vai ser leiloado. Quando ele vai a leilão, se ele não é comprado em leilão, ele vem para venda direta, que daí cai na mão de quem é responsável, quem é autorizado a fazer esse tipo de venda, e nós somos uma dessas empresas, tá? A Dani sabe mais que eu como é que funciona a questão da avaliação, né, Dani? Daqui a pouco, até se tu quiser explicar. Sim. Quando vai fazer o financiamento, manda, Tá. vai tu aí. Pode ser. Então, quando a pessoa encaminha o financiamento, né, um engenheiro ou arquiteto credenciado da Caixa vem avaliar o imóvel, né? Então, ele vai verificar as condições desse imóvel, se ele está em condições de ser financiado, e o valor dele, né? Se ele está num valor de mercado ou não. Geralmente, de um tempo para cá, principalmente, o pessoal credenciado que vem, eles estão cada vez mais investigando os imóveis e vendo outros imóveis à venda no mesmo prédio, por exemplo, né? Então, a avaliação que eles fazem certamente é dentro do valor de mercado. Então, voltando então, nessa pegada, vamos pensar que o cara avaliou em 500 mil reais, tá? Esse apartamento, ele pode chegar a ser vendido por 50 mil, né? E aí tu vai dizer assim, tá, mas quanto o cara tem que dar de entrada? 5% desse valor, né? Claro que tem que ter N coisas na questão de financiamento aí para avaliação, né? Mas eu poderia comprar um imóvel, então, avaliado em 500 mil por 50 mil.
Aí começa a ficar bom o negócio do investidor que quer revenda. Com Ou certeza. o que quer rentabilidade com aluguel, ele vai tirar mais do que 0,5, 0,6, 0,7, 1%, que é o que normalmente até... Hoje o aluguel está tirando 0,5, 0,6, 0,7. Tá? A não ser que tenha uma compra nesse formato, que aí tu consegue 1,5, Sim. né? Um outro mercado legal que está começando a surgir é o pessoal que nós tivemos na rádio na semana passada, por exemplo, lá, que é Cabanas, né? Aonde a rentabilidade é por aluguel, mas é aluguel diário, né? E aí tem rentabilidades que vai bater 1,5, 2, 2,5. Sim, são valores altos, né? Eu mesma já pesquisei para alocar, enfim, né? Lugares para ir. E, nossa, assim, as diárias são caras, né? Assim, então, para quem investir, acho que é um bom negócio, né? Ele dá uma rentabilidade alta na diária, o que eu normalmente num apartamento normal daria no mensal. Menos. Né? É esse tipo de produto, por exemplo, que eu busco em Porto Alegre. Entendi. Porque o ciclo de aluguéis e de, vamos dizer assim, datas que vão estar utilizáveis lá é muito maior do que o nosso. Claro. O nosso, a gente hoje ainda, a gente está numa cidade turística, né? Vamos dizer assim. Ela tem as ações, mas nada se compara a uma Porto Alegre que tem, num dia tem jogo, no outro dia tem um teatro, no outro dia tem... show, tem... Exato, é uma utilização coisas. muito maior, né? Existe também em Porto Alegre o turismo hospitalário, eu digo, né? Sim. Que por ter muitas clínicas e hospitais maiores lá, as pessoas vão para o hospital e os parentes ou quem está acompanhando se hospeda por diária, né? Muitas vezes não vale a pena um hotel, então tu vai para um estúdio que vai ter a tua cozinha, vai ter uma privacidade maior, ficar mais de boa. Então, isso está acontecendo muito. E por isso buscar produtos lá, porque a gente consegue uma entrega dessa rentabilidade mais facilitada. Sim. Né? Claro que o que muda? Valores. Um estúdio lá, a gente vai estar investindo 460, 500 mil. Sim. Um apartamento que a gente está falando, um estúdio é um apartamento de 32 metros quadrados. Sim. Então, Comparando, a gente tá falando de 15, 20 mil reais um metro quadrado. Sim. Né? A gente tem isso aqui? Tem o Nômade da Técnica, que ele é próximo ao hospital, e ele tem a mesma pegada. Sim. Ele é para te alugar por temporada e tudo mais. Então, é uma tendência? Grandes cidades, Brasil e mundo, estão indo muito para essa vibe. Sim. Tá? Pós-pandemia, isso acelerou ainda mais. Então, é um bom investimento? É um bom investimento. Sim. Existem bons e ruins? Existem. Sim. Né? Dentro dessa análise que a gente fez em Porto Alegre, por exemplo, teve alguns que nós conseguimos uma estimativa de rentabilidade acima de 1,5 e outros que nós não conseguimos acima de 0,8. Então, a gente está falando aí de 3, 4, 5, 6, 7% de diferença. Sim. 0,7 no caso, né? Sim. Mas para quem investe é um monte. Sim. Com certeza. Aí lá vai ter a valorização do imóvel? Vai ter, como aqui. Sim. Até muitas vezes mais. Claro, lá tu compra o item num valor mais alto. Né? Então a valorização vai ser sobre o valor. Sim. Talvez já esteja esticado em alguns pontos, pode ser que sim. Né? Outro exemplo desse de locação por temporada é o Nau da Gasperim, que é em Bento. E foi recorde de venda. Sim. Foi um produto que eu acredito que vendeu em 60 dias, se eu não estou enganado. Nossa. Por quê? Porque ele está super bem localizado, está no centro de Bento, próximo ao shopping Bento. Sim. Ele está com uma infra toda entregue, ele vai estar praticamente, em alguns casos, até mobiliado. Então, é algo que já vai sair do normal. Foi disruptivo nesse momento. Sim. É o que está gerando negócio? É o que está gerando negócio. Sim. É o que está gerando rentabilidade hoje. O aluguel normal não gera mais? Ainda gera. Então, tudo vai depender do perfil do investidor. Perfil do cliente. Que é o ponto inicial. Perfeito. Voltamos lá para o começo. Voltando para a questão dos imóveis retomados, né? Que acho que muita gente não sabe como funciona, enfim, né? Tu poderia nos falar um pouco mais de qual é a assistência que a imobiliária dá nesses casos, né? Porque a gente sabe que eu, como trabalho com a Caixa, tem a questão de desocupação, às vezes, enfim. A imobiliária dá toda essa assistência para o cliente que vai comprar?
Sim, hoje sim, tá? Hoje a gente tem o jurídico interno, que faz toda a mão de obra de desocupação. Quem vai comprar um imóvel retomado hoje tem que estar ciente que pode levar 1 mês Sim. a 1 ano. Né? Vamos pensar assim, comprou o imóvel, ele tá ocupado, a gente tem que solicitar desocupação, pode gerar isso ação judicial, tem N poréns ali, tá? Uma que a gente faz antes de entrar nesse jogo, tá, Dani? A gente avalia se o imóvel tem ação judicial, se ele já tá com algum problema, a gente vê se tá ocupado ou não, a gente tenta ver com os lugares que podem nos dizer essa informação, se a gente consegue essa informação muitas vezes, né? Para justamente tentar diminuir esse atrito. Entendi. Tá? Mas quem vai comprar, eu digo assim, vai comprar para morar, talvez não seja o melhor cenário. Porque a pessoa quer comprar para ir logo, Sim. sair do aluguel. Sim. Ou, quero comprar para ter o meu imóvel lá logo e tal. Então, não seria o melhor cenário, tá? Mas para quem investe que não tem pressa, Sim. é uma possibilidade de ganho bem alta. Exemplo, eu tô com uma análise agora para um empreendimento em Torres, num loteamento. A avaliação não. A primeira chamada do leilão tá 2.200.000. A segunda chamada tá em 500 mil. Nossa, que desconto aí. Então, já começa com essa discrepância, Sim, né? Sim. E isso é um investimento. Isso é uma rentabilidade que a gente vai poder gerar numa venda em curto prazo. Com certeza. Mas se tá lá para venda porque não é bom? Não, é porque a pessoa que comprou não conseguiu pagar. Ou deixou de pagar. Sim. Né? Tipo, não, quero perder o bem para garantir outro bem, talvez. Sim. Né? Sim. Então, esse é o cenário. Claro que a gente consegue atuar. Conseguimos fazer desde a análise de crédito, desde a análise do imóvel, a análise jurídica e o pós-fechamento, o jurídico fazer toda a papelada para desocupação e tudo mais. Tudo isso a gente consegue entregar junto. Perfeito. Com relação à questão de ser empreendedor, né? Você já pensou em dar mentoria, consultoria para outros empreendedores? Já pensei, já despensei. Na real, eu sou muito do fazer, né? E aí, algumas coisas que eu já fiz nesse formato me fizeram entrar mais no negócio. Então, quando eu vou querer fazer alguma coisa, eu quero entrar. Então, isso me derruba um pouquinho nessa questão de mentoria, consultoria, tá? Tem algumas coisas de treinamento, sim, que a gente fez. Exemplo, a gente fez um treinamento para quem quer comprar o primeiro imóvel dentro da Predileta, tá? Para te ter ideia, o que é isso? A gente chama Jornada Meu Primeiro Imóvel. Sim. Com o objetivo de quebrar várias barreiras do conhecimento. Então, participa para dizer como avaliar o imóvel, como escolher o imóvel. Perfeito. Que é o que eu estou falando aqui. Participa, até tu participou desse? Sim. Sobre análise de crédito Isso, e tal. financiamento, enfim. Exato. Participou o nosso jurídico para dizer como é um contrato de compra e venda, o que tem que ter, o que não tem que ter. Participou 2 professores da FISUL falando sobre finanças e como a pessoa tem que organizar a sua vida financeira para poder estar comprando. E um outro professor sobre contabilidade, para dizer, declaração de imposto de renda, toda essa parte. Por que isso, tá, Dani? Porque a gente entende que a gente tem que treinar as pessoas. Sim. A gente tem que qualificar as pessoas. Sim. Quando eu qualifico uma pessoa para ela comprar o primeiro imóvel dela, primeiro, ela não vai estar entrando num problema. Sim. Segundo, ela vai saber escolher para não ter, quando chegar lá no primeiro 6 meses, ela dizer, agora não me serve mais esse imóvel. Então, isso, eu já peguei muito cliente que não tinha nem entrado no imóvel e já queria vender porque não ia atender. Sim. Mas claro que o corretor, por ser corretor, ele vai querer ofertar. Sim. Se a gente não analisar, ou se a pessoa que vai comprar não se analisar o que ela realmente precisa, não faz sentido ela comprar. Até nessa questão da análise tem a Giovana também, que faz parte do podcast, que ela fala em como escolher o imóvel na parte de uso. Sim. Exemplo, quantos filhos? Vai jantar em casa sempre? Tem que ter uma cozinha maior? Não tem. Então, tudo isso é análise que precisa ser feita. Claro. E o treinamento é uma forma de validar esse processo. Sim. E é uma forma de a gente dar uma consultoria. Também. Né? É uma consultoria gratuita? É gratuito porque a gente precisa que essas pessoas comprem certo. Sim. Eu prefiro que uma pessoa compre certo e ela troque quando ela precisar,
Sim. mas sadia a compra, do que o imóvel dela vai a leilão daqui a um mês. Ah, sim. Com certeza. Porque isso pode acontecer. Sim. Se ela comprar, dar um passo maior que a perna, vou fazer um jeito para comprar um a mais, vou pegar dinheiro emprestado daqui, de lá, de lá. Sim. A gente sabe que pode acontecer problema. Sim. E isso pode retornar. E aí essa pessoa ficou com uma dívida, e quando ela vai comprar o imóvel dela de novo? Até ela quitar a dívida, até o imóvel e leilão, até Sim. ela tá limpa de novo, até ela tá Sim, tranquila para conseguir, poder por comprar. exemplo, financiar. Vai demorar. Vai demorar, né? Sim. Tu deve ver muito na análise de crédito a pessoa que teve algum problema com o banco, ela Sim. não conseguir liberar Não a ação consegue mais. logo em curto prazo. Então, é isso que a gente tenta trazer para o cliente. Sim. A gente tenta entregar o conhecimento para ele ser assertivo. Sim. Se ele vai comprar comigo ou não, bom, aí são outros 500, Sim. né? A gente vai entregar todo o conhecimento que a gente tem e todas as opções que a gente tem para que ele faça uma compra certa e sadia. Sim. Aí a questão da compra, aí é com ele. Sim. Complementando, eu vejo que, assim como eu atendo bastante clientes, enfim, no nosso escritório, a gente vê que o cliente realmente ele não sabe como funciona um processo de compra de um imóvel, né? Ele não tem nem noção, assim, por exemplo, taxa de juros, quanto vai dar de parcela, essas coisas. Eu preciso ter entrada para comprar, às vezes as pessoas chegam lá, sabe? Então, realmente acho que falta um pouco disso até na própria mídia, né? Hoje a gente tem tanto Instagram que divulga tanta coisa desnecessária, né? Poderia ter uma divulgação mais forte nisso, né? Para as pessoas aprenderem de fato, né? É que assim, Daniel, eu acredito que a parte do conhecer e querer conhecer, ela não é todo mundo que quer. Sim. Né? E tem outro ponto que a pessoa ela talvez não esteja naquele momento de compra. Sim. E ela não se prepara para fazer uma compra. Por quê? Porque ela faz uma compra na vida. Duas Sim, compras na vida. Se ela virar um investidor, ok, ela vai estar comprando e vendendo porque ela vai ver isso como um negócio. Aí vai criar uma holding, né? vai fazer... Sim. Aí vai ter outro jogo, né? Sim. Mas inicialmente, quem quer comprar um imóvel para morar, não vai buscar informação. Ela vai atrás de uma pessoa, de um profissional, e o profissional vai fazer com que ela compre daquele formato. O que a gente tenta trazer e apresentar para o nosso cliente aqui está todo o conteúdo. Tudo que tu precisa saber para comprar certo está aqui. Quer fazer? Tá, é gratuito. Sim, faz. Se não quer... Né? Não quer, vai no seu formato. Né? É diferente? É diferente. Para o mercado que a gente tem hoje, Sim. ao menos eu nunca vi ninguém treinando as pessoas para comprarem. Sim. Ninguém entregando o que tem de informação, eu digo, de bandeja. Tudo que eu falei aqui tá detalhado no treinamento. Sim. Como é que a pessoa tem que olhar o lugar? O que tem que ter ao redor? Como tem que estar colocado? Qual a função de olhar o empreendimento? O que tem que olhar no empreendimento? Sim. Então, são coisas que eu avalio para um investidor de 6 milhões, 10 milhões, Sim. que está num treinamento gratuito. Então, a gente entrega as coisas, né? A pessoa não sabe, não quer fazer, quer que venha, a gente faça análise. Não tem problema, vai chegar na imobiliária, vai ser muito bem atendido e vai ser falado a mesma coisa que está lá. Sim. Né? Mas assim, procurem, entrem em contato, a gente vai estar disponível para fazer todo esse meio de campo. Perfeito. Uma dica para quem quer empreender e não tem coragem. Por onde começar? Começa fazendo. Fazendo, depois tu dá um jeito. Assim, para quem busca empreender, entenda o mercado, como quer se posicionar. Eu acredito muito em posicionamento. Né? O posicionamento do William não é tanto como empreendedor, tá? Mas sim como um gestor. Por que disso? Se tu te posicionar como um empreendedor de área de microfone, você vai estar vendendo que tu é um especialista em microfone. Então, hoje, a ideia é, quer empreender? Estuda um pouco o mercado, entende, conhece 3 concorrentes. E aí sim tu vai saber, bom, beleza, esse é o mercado que eu quero atuar. E aí tu vai atuar. Tô numa empresa e aproveitei uma oportunidade e conheço o mercado e estou dentro, não tem por que não. Vai ter que ter estômago? Vai ter que ter estômago. Vai ter que passar por perrengue, vai ter que buscar conhecimento, tudo isso vai acontecer. E é o dia a dia. Com certeza. É o dia a dia. Sei bem como funciona.
Tu comentou sobre que tu tem um jurídico na imobiliária, né? Hoje tu tem as imobiliárias divididas em setores? Como é que tu lida com isso? Sim, Locação, venda, enfim... Isso, a gente tem profissionais em cada área, né? Hoje o atendimento é por um profissional, a parte de aluguel é um profissional e a parte de venda são times, né? Sim. O jurídico faz parte de um time, a gente está com o marketing sendo outro time, então a gente separa por setor e a gente coloca especialistas em cada setor. Claro. Exemplo, se a gente chegar hoje com um imóvel para alugar, tu vai dizer o bairro, a gente vai ter um estudo de qual o valor médio de aluguel daquele bairro. Então, entendi. exemplo, Sim. todo apartamento, 2 dormitórios que está no bairro Chácaras, ele está numa média de valor de aluguel de X a X, Entendi. né? E isso só consegue isso tendo um belo estudo. Claro. Né? Se eu não tiver uma pessoa qualificada para buscar e fazer todo esse trabalho de avaliação, não vai funcionar. Sim. Né? Então a pessoa chega para mesma coisa, um imóvel à venda. Né? Então tem toda a parte de análise de qual o valor de venda. Porque na avaliação de venda, Denise, existe um porém que a gente pega que é o valor da vivência da pessoa no espaço, né? Valor sentimental. Sim. E isso muitas vezes influencia, tá? A pessoa diz, eu só vendo a casa porque eu vivi lá, ela vale tanto, né? Eu digo que o valor de uma avaliação é o valor que o mercado está disposto a pagar. Sim. Se eu tiver um imóvel avaliado em 1 milhão e o mercado não está disposto a pagar 1 milhão, algo tem errado. Então, o que a gente faz é entender o valor do mercado, o que está sendo vendido é quanto está sendo vendido. Sim. Para com que esses dois aconteça a venda. A não ser que a pessoa quer só ouvir um número bonito. Sim. O que pode acontecer, mas não vai vender. Aí talvez não adiante para essa pessoa. Sim. Né? Senão ela não precisaria botar a venda. Claro, com Né? certeza. Então, às vezes eu até comento, eu digo assim, olha só, você está vindo aqui para mim avaliar o teu bem. Tu quer um valor de venda ou tu quer um valor para dizer que vale tanto? Sim. E isso deixa as pessoas meio assim às vezes. Porque talvez ninguém fale desse jeito. Sim. Mas o nosso formato de atuação é para ser transparente mesmo. Eu posso dizer aqui que a casa vale 2 milhões. Sim. Mas ela não vai ser vendida a 2 milhões porque tá errado. Eu tô avaliando só para dizer que tu quer os 2 milhões. Claro. A casa vai vender a 1.200, Sim. que é o valor de mercado real. Então, assim, às vezes o valor sentimental faz com que isso fique turbulento. Mas faz parte do jogo. Perfeito. Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. E antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 9
999 96 70 18. Grupo Castro. O Grupo Castro, composto por Castro Assessoria Contábil e Gestão Empresarial Limitada, Castro Business Office Limitada, MEI Agora Limitada. Fone Whats 54 984 23 16 71. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Então, William, para quem quiser entrar em contato, telefone, onde fica localizada a imobiliária, Instagram. Bom, pessoal, a imobiliária é @predileta imóveis. O meu Instagram é @William Pilate. Ali vai ter todos os contatos, todas as informações. Foi um prazer estar sentado desse lado da mesa, hein? Um dia diferente. Então, lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @Construção em Alta, ou pelo William Pilate e também @Giovana Fachinelli. Também Daniela, estamos... né? Ah, sim, @Daniela Formentini, por favor, me sigam. Estamos no Spotify e YouTube também. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanharem na próxima terça-feira, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Tenham todos uma ótima semana e até terça que vem. Boa noite. Boa noite.